Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tem um vídeo um pouquinho diferente aqui no Significando Direito, porque pela primeira vez nós teremos duas convidadas no vídeo. Então, hoje nós teremos a participação da Gabriela e da Isabelle, que são duas colegas de turma minha e da Jennifer, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vocês já conhecem o esquema, pega o café e vambora, vamos conversar. Então, gente, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei nova no Brasil, ela ainda não está em vigor, então ela ainda não está valendo no Brasil. Mas é importante que a gente fale um pouquinho sobre ela, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente tem os nossos dados no mundo, né? Qualquer site que a gente precise acessar, a gente tem que fazer um cadastro, mesmo que seja bem básico, e a gente tem que fornecer o nosso nome, nosso e-mail e às vezes até algumas informações a mais. Alguns sites mais completos pedem o nosso endereço, nossos documentos e diversas outras informações e que são dados sensíveis. Ou às vezes o nosso histórico de navegação, por exemplo, é também um dado sensível e sigiloso que pode fornecer muita informação sobre a gente. Então, pensando na proteção desses dados, essa lei busca dizer quem são as pessoas que tem que proteger e quais são os dados que têm que ser cuidados. A gente, obviamente, não pretende abordar toda a lei aqui, porque ela é muito grande, então a gente vai falar basicamente sobre os princípios dessa lei, sobre o que guia essa lei, tá certo? Basicamente, então, a gente vai falar sobre o que está disposto no artigo 6º da lei, que fala dos princípios que regem o tratamento desses dados. E também é importante a gente esclarecer que quando a lei fala em tratamento, ela institui um conceito próprio dessa palavra. E quando ela fala em tratamento, ela fala de uma forma muito ampla. Então, o tratamento vai desde o momento em que a gente fornece esses dados, todo o processo que esses dados vão passar, sob os cuidados dessa pessoa que está com os dados, até o momento em que esses dados vão ser destruídos, porque em algum momento eles vão perder a sua função, perder a sua finalidade. E todas essas coisas, todo esse fornecimento, utilização e destruição dos dados partem de um princípio muito bacana, que é a gente tem que consentir com a informação que a gente está dando. Então eu vou ler aqui com vocês o artigo 6º caput, que é bem curtinho, que diz que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então a boa-fé já acaba sendo um primeiro princípio, uma primeira forma que a gente tem que sempre ter em mente para ler esses princípios todos e para ler todo o texto da lei, né? O primeiro e o segundo incisos eu vou ler juntos porque eles acabam se completando. Na verdade, todos eles acabam se complementando, mas eu acredito que os dois ali, o primeiro e o segundo, funcionem de uma forma muito orgânica. O primeiro princípio é o da finalidade e o segundo princípio é o da adequação. Então, todos os dados que são fornecidos, eles têm que ser fornecidos para uma finalidade específica. E essa finalidade tem que ser uma finalidade adequada. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de sapatos e eu peço os seus dados e você me autoriza a te enviar e-mails com promoções sobre sapatos, e isso foi consentido, tá tudo bem dentro das regras da LGPD. Mas se eu também tenho uma loja de maquiagens e você não me deu autorização para te mandar e-mail a respeito disso, mesmo que eu tenha os seus dados e que você tenha consentido com o envio daquela primeira loja, eu não posso te mandar e-mails para essa segunda loja porque você não me autorizou. Então a finalidade tem que ser muito especificada e ela tem que estar muito clara na concessão desses dados. Então, quando a gente fornece os dados para alguém, a gente tem que fornecer e tem que ter muito claro para que esses dados vão ser usados. E esses dados só podem ser usados para aquela finalidade. Eles não podem ser usados para nenhuma outra coisa. E se esses dados forem utilizados para finalidades diversas a que foram fornecidas, essa empresa pode ter penalidades que também estão dispostas nessa lei. Empresa ou qualquer outra pessoa que utilize ou forneça esses dados para outra finalidade que não a que foi fornecida. O terceiro inciso fala sobre o princípio da necessidade. Então, eu preciso solicitar a quantidade de dados necessária para que eu cumpra a função que eu preciso. Então, voltando ao meu exemplo, se eu sou dona de uma loja de sapatos, eu não preciso de uma quantidade enorme dos seus dados pessoais. Eu preciso basicamente do seu nome, do seu e-mail e talvez das suas preferências sobre sapatos. Eu não preciso de nenhuma informação, por exemplo, da sua conta bancária, se você não vai efetivar
nenhuma compra naquele momento. Então eu preciso de dados que sejam suficientes para a finalidade que eu me proponho. Qualquer dado que seja além do necessário está fora dos princípios que a lei propõe para que garanta a nossa segurança desses dados. Então, os demais princípios que essa lei trata, a Gabriela e a Isabelle vão conversar com vocês um pouquinho, tá bom? No final eu volto para encerrar esse vídeo todo. Até daqui a pouco. Oi pessoal, me chamo Gabriela, estou no 10º período de Direito. Em sequência aos princípios já citados aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho do inciso 4º. Esse inciso, ele garante que o titular dos dados, ele tem pleno direito de conseguir consultar com a empresa o que a empresa vai fazer com esses dados que ele ofereceu. Por quanto tempo a empresa vai ficar com esses dados e o que será feito. Isso o titular, ele tem pleno direito de saber, porque às vezes a gente coloca algum dado nosso e a gente não sabe o que a empresa vai fazer, a gente não sabe para que é importante aquele dado naquele momento. Então, o titular tem o direito de perguntar para que vai ser utilizado o seu dado. O inciso 5º, nós vamos trabalhar ele pensando também no inciso 4º e também remetendo aos princípios da necessidade e da finalidade. Eu vou ler para vocês exatamente o que está escrito na lei, no inciso 5º. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Ou seja, o que esse princípio da qualidade dos dados ele garante ao titular? Este princípio ele está falando o seguinte: o titular ele tem o direito de ter clareza do que a empresa está fazendo com os seus dados. Qual é o tratamento da empresa com os seus dados? E quando a gente fala em tratamento, nós estamos falando aqui em várias possibilidades, mas o simples fato do titular passar o seu dado para a empresa, isso já configura o tratamento. Também o inciso 6º, ele deve ser analisado conjuntamente com todos os outros princípios, mas aqui é muito importante que a gente fale também sobre a transparência, que traz o inciso 6º, que eu vou ler para vocês também. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observado os segredos comercial e industrial. Esse inciso, ele fala sobre a transparência, ou seja, lembrando, e remetendo a todos os outros princípios que já citamos aqui. Fala sobre o direito, o pleno direito que o titular tem de estar sabendo quem está tendo acesso aos dados dele, para que serve os dados que ele passou e também quem é o responsável por fazer todo esse tratamento de dados. Então, se você analisar todos os princípios já citados aqui, a gente consegue ver que essa lei, a LGPD, ela é muito importante para dar uma proteção maior ao titular, para que ele não tenha algum dado seu exposto de maneira indevida, algo que ele não queira que aconteça. Então, é de suma importância a transparência, porque o titular precisa saber o que está acontecendo com os dados dele, quem está por trás de tudo isso. Ele não pode simplesmente passar os dados dele sem saber quem vai olhar, quem vai analisar, quem vai cuidar, se vai para algum outro sistema. Então, são todas essas vertentes que a LGPD quer proteger ao titular. Ou seja, a grande intuição dessa lei é a proteção dos dados dos titulares que oferecem para as empresas. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para falar com vocês sobre os próximos 3 princípios elencados pela LGPD, e sendo esses o princípio da segurança, o da prevenção e o da não discriminação. Bom, o princípio da segurança fala sobre todas as medidas técnicas ou administrativas que uma empresa ou que uma pessoa que cuide e faça tratamento de dados pessoais precisa ter para que sejam evitados quaisquer tipos de acidente ou acessos não autorizados a qualquer pessoa a um dado pessoal, ou para qualquer eventual acidente que venha ocorrer e que possa gerar o acesso de outras pessoas aos dados que não deveriam ter esse acesso, além do acesso não autorizado. E também podem ocorrer coisas ilícitas, como a perda dos dados, ou alteração dos dados, destruição de dados. Então,
o princípio da segurança fala sobre essas medidas técnicas ou administrativas que toda empresa que faça tratamento de dados e qualquer pessoa que esteja responsável por dados pessoais tenha que tomar para que não ocorra nenhum dano ao dado pessoal de alguém. Ou seja, os dados devem ser tratados com segurança e com confidencialidade para que eles não sejam passados ou seja propiciado o acesso a eles a pessoas não autorizadas. O princípio da prevenção, ele é um pilar da segurança da informação e diz sobre a necessidade de se precaver a qualquer tipo de dano que possa ocorrer em virtude do tratamento de dados. Esse princípio fala muito sobre a necessidade de que se invista em tecnologia para que seja propiciada essa segurança e a prevenção de que ocorram acidentes ou comunicações entre os dados pessoais, mas ele também fala muito sobre a necessidade de que se invista na conscientização e na educação das pessoas que trabalham com os dados pessoais e com dados pessoais de todos, seja numa empresa, seja um servidor público, enfim. O princípio da prevenção fala sobre isso, que as pessoas precisam ser educadas e conscientizadas a trabalharem com dados pessoais para que não ocorra algum uso indevido ou qualquer risco a qualquer eventual dado. E por último, eu vou falar sobre o princípio da não discriminação. É bem relacionado ao princípio fundamental de que nenhuma pessoa deve ser discriminada por raça, crença, cor, enfim. E o princípio da não discriminação fala exatamente sobre isso, de que você não pode excluir o tratamento de dados pessoais de alguém em virtude de algum motivo, seja ele racial, sobre crença, religião, cor, gênero, sexo, enfim. A única exceção que a LGPD encontra nisso são os alunos que optam pelas cotas, que esse é o único momento em que você pode usar um dado pessoal de alguém para poder fazer uma exclusão, porque no momento em que você vai tratar sobre os alunos de cotas, você precisa ter acesso a essas informações de que o aluno estudou em uma escola pública a vida toda, ou de que ele tem a renda básica abaixo daquele limite dado pela lei, enfim. Esses foram os princípios que me foram dados para apresentar, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E agora vocês vão terminar e finalizar o vídeo com a Jéssica, e até mais. E aí, gente, vocês conheciam já essa lei? O que vocês acharam? Ficaram com alguma dúvida? Comentem aí, conversem com a gente, não se esqueçam de compartilhar para o pessoal, porque essa é uma lei muito importante, a gente tem que começar a se preocupar, já deveria estar se preocupando, mas cada vez mais isso tem que ficar muito claro sobre quão sensível os nossos dados pessoais são e quão difícil é pra gente ter controle sobre esses dados. Então essa lei veio em um ótimo momento e é muito importante que a gente tome conhecimento sobre que destino os nossos dados têm, Então, mandem pro pessoal, comentem aí, perguntem as dúvidas que vocês tenham. Eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Grande beijo, até as próximas. Tchau!